clique no botão de inscrição para fazer parte da nossa família. Juntos, vamos aprender mais. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Isso nos diz que estamos no caminho certo e nos motiva a fazer mais. Ative o sininho de notificações. O YouTube é uma plataforma que promove vídeos com base no número de visualizações. E sempre há alguém que precisa ouvir uma mensagem de ajuda e acaba ficando sem acesso ao conteúdo. Ativando o sininho, você receberá notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Saudosos irmãos, a graça divina, irmão Sutayor. Hoje eu venho conversar com os irmãos sobre um sentimento que muitas vezes ele emana das pessoas, e o ser humano ele tende muito a culpar, a terceirizar, né? A responsabilizar alguns sentimentos, principalmente quando se trata de sentimentos negativos, sentimentos que não lhe fazem bem a outras pessoas, né? Hoje eu venho conversar com vocês e falar sobre a mágoa, sobre a tristeza, sobre o inconformismo, sobre a culpa. Quantos e quantos de vós, várias e várias vezes na vida, já fizeram algo, já se propuseram a entrar em projetos, sejam eles familiares, sejam eles pessoais, né? Sejam eles profissionais, ou até mesmo no meio, entre pessoas amigas, e porventura, hora ou outra, uma pessoa ou grupo de pessoas fazem determinadas ações em que você, meu irmão, se sente traído, se sente triste, se sente magoado, se sente rejeitado, ou até mesmo banido. E é natural quando as pessoas sentem isso. Não é natural, não é normal, mas quando a pessoa ela sente, ela tem tais preceitos sentimentais, mágoa, ódio, desprezo, descompromisso por parte dessas pessoas, quando elas as tratam assim, e de certa forma é um sentimento de defesa. Algumas pessoas, alguns profissionais na área do comportamento humano costumam dizer que isso se chama corpo de dor, que é aquele sentimento que você tem, e normalmente esse sentimento ele vem para blindar, para salvaguardar, ou para, de certa forma, proteger você. Qual seria o grande problema, irmãos, desse tipo de sentimento? Lá no início da sua vida, na fase de infância, na fase de adolescência, da pré-adolescência, você está em crescimento. Então, muitos parâmetros, muitos dogmas, muitos padrões de vida que você tem vão mudando. E as responsabilidades com o tempo começam a chegar. Há quem diga que jovens, que crianças não têm responsabilidade. Tem sim. Um pai, uma mãe ensinam uma criança, por exemplo, para ela não pegar um copo ou um vidro que acaba de quebrar. Algum objeto de vidro que cai e quebra. Filho, não põe a mão aí que vai cortar seu dedinho, sua mãozinha. Não toma isso. Isso é veneno, se você tomar você morre. Olha, não faz isso, porque papai do céu castiga. Então, as regras começam a chegar. E dependendo da criança, dependendo do adolescente,
ele recebe isso como algo normal. Mas a grande maioria chora, esperneia, cai no chão, tenta se vitimizar de alguma forma, a ponto de poder continuar com as suas crenças. O grande problema é quando isso se torna uma constante. Se torna tão normal quanto a pessoa sentir sede, beber um copo d'água. A pessoa sentir fome, ela comer um alimento. E isso vai nutrindo a pessoa. Isso vai nutrindo o ego da pessoa. E quando a pessoa se torna adulta, e porventura alguém vem, comete alguma situação que de certa forma desabone essa pessoa, o primeiro sentimento que ela tem é o sentimento de autodefesa. Quando uma pessoa ela possui uma força interna equilibrada, obviamente que ela sente o choque, ela pode sim ficar triste, ela pode sim momentaneamente ter um sentimento de revolta, mas automaticamente o corpo do cérebro saudável, o pensamento saudável, ele vai automaticamente envolver, blindar, esmagar o corpo de dor. O sentimento de revolta, o sentimento de desprezo, o sentimento de dor, o sentimento de ataque. E essa pessoa, ela vai seguir em frente, porque ela subentende que as pessoas fizeram sim. Talvez você se afaste, talvez você não seja a mesma pessoa como de antes, mas está tudo bem, a vida segue. E da mesma forma que se fecham portas em um determinado lugar, abrem-se outras em vários lugares diferentes. Mas essas portas não se abrem automaticamente. Há casos raros que isso acontece. Normalmente não. Elas demoram um tempo para ser abertas, porque você sabe que para uma porta estar ali, em uma casa, em um galpão, em um estabelecimento, é necessário que se construa paredes. É necessário que se façam alicerces. Primeiramente, depois as paredes, depois o teto. Por fim, um acabamento, dentre eles, a porta, que abre e fecha a jornada de cada ser humano. O que eu tento dizer a cada um de vocês nesse momento, que parece ainda meio nebuloso? O que eu quero dizer é que todo sentimento que você sente é você que cria, é você que nutre. Externamente, é só responsável apenas 1 ou 2% daquilo que lhe afeta. O restante é como você vai lidar com esse problema. Um exemplo muito simples é de quando 2 pessoas que no mesmo dia recebem o diagnóstico de uma doença difícil de se lidar, difícil tratamento, e elas possuem reações totalmente adversas. Enquanto que uma chora, se desespera, diz que é o fim, acabou, mesmo com tratamento hoje moderno, mesmo com todas as chances de uma possível cura, já era, o meu mundo acabou. A pessoa melodramática. Aquela que também vai sentir o famoso baque, vai sentir o choque, vai sentir aquela força no peito da pessoa. Nossa, é complicado, vai ser difícil. Mas eu vou tentar o tratamento. Vamos seguir. Tem cura, é longo, mas vamos seguir. O caminho vai ser doloroso, o caminho será complicado, mas ela vai seguir. E lá na frente, depois de algum tempo, talvez rápido, talvez nem tanto, ela é literalmente curada. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
lembre-se que você é o que você nutre, o que pensa, o que faz e principalmente o que você não faz. A partir do momento que você deixa de fazer, você deixa de se empenhar, a partir do momento que você delega o seu destino, as suas responsabilidades nas mãos dos outros ou de outras pessoas, você não tem muito o que exigir e que reclamar. Porque na realidade, nada jamais terá a mesma qualidade que a sua feita por ti. E que envolve, que engloba você. Portanto, o que eu digo a você hoje, meu irmão, minha irmã, deixe de ficar triste. Pare de sofrer. Pare de culpar o seu destino delegado a outras pessoas. As pessoas não são responsáveis pelo seu destino, é você que é. Há casos, por exemplo, de casais e de filhos que convivem juntos a vida inteira e a pessoa, ela se acostumou, ou ela simplesmente se acorrentou àquele momento, ou aquela situação de sofrimento, que ela deixa de fazer as coisas e culpa aquela outra pessoa, aquele grupo de pessoas. É bola pra frente, filhos. É vida que segue. É isso o que você, meu amigo, minha amiga, tem que fazer. Você não nasceu grudado a ninguém. Mesmo seres hoje, humanos ou animais que nascem grudados, a medicina separa. Mesmo grudados, vocês são individuais. Vocês pensam, vocês sofrem, vocês têm alegrias de forma individuais. O ser humano é uno. Ele não é duplo. Ele não é sister ligado. Então, vocês têm que, ao sofrer uma situação que gera um choque negativo, que gera um sentimento, primeiro conselho, se recolha. Sofra em silêncio. Comece a pensar positivamente e pense de forma lógica. Essas pessoas fizeram isso realmente para me prejudicar? Ou foi uma situação que elas pensaram nelas primeiro e não em mim? Será que realmente fizeram para me prejudicar? Se foi algo apenas corriqueiro, único, se afaste, repense e talvez, se tal atitude se repetir, virar uma constante, você tenha que mudar a sua forma de tratamento. Costuma-se dizer no estoicismo, embora tenha muitas divergências com relação a isso, mas eu creio que de certa forma há uma razão fundada nesse tipo de pensamento e crença. A melhor forma de você ser notado é a ausência. Quando você para de mandar mensagens, quando você para de tecer elogios, quando você para de ficar insistentemente mostrando que você está presente, aqueles que te amam, que realmente gostam de você, sentirão a sua presença, a sua falta. Em contrapartida, aqueles que não fazem a mínima questão da sua presença, não se manifestarão. O silêncio é uma prece, já diz muito isso na doutrina espírita. A partir do momento que você se prostra, ficar em silêncio e se ausentar, você verá que são aqueles que se preocupam contigo ou não. Assim é a vida. Assim é a roda do desenvolvimento. Assim são as forças que imputam o grande desenvolvimento humano. Alguns homens sábios
Dizem que uma xícara transbordando de chá pode ser um desperdício. Para outros, pode ser um reflexo de abundância. Tudo é ponto de vista. Portanto, não pense que todas as pessoas que fazem algo que de certa forma lhe prejudiquem ou que lhe magoem, fizeram por maldade ou por má fé. Mas dizem que precaução e canja de galinha nunca são demais. Comece a observar a forma como as pessoas que lhe maltrataram ou que fizeram algo que lhe magoou continuam a lhe tratar. Se isso foi um caso isolado, ótimo, é vida que segue. Porém, se persistir, talvez o melhor caminho seja a ausência. E assim segue a vida. Espero que isso tenha ajudado a todos vocês. Estejam com muita paz, muita harmonia e muita sabedoria. Que assim seja.